Eu vim participar da campanha de castração para gatos que o Hospital HVA está fazendo. Eu fico muito feliz por estar participando, por ter conseguido participar, por esse hospital estar oferecendo essa campanha, porque a gente bem sabe que não é fácil a gente fazer uma castração para gato. Muito obrigada ao Hospital HVA. Importante que é fazer essa ação, porque tem muitos animais hoje em dia aí na rua, né? Inclusive tem um casal de gato, eu achei eles abandonados dentro de uma sacola e eu adotei eles para cuidar, né? Acho que é importante fazer essa castração para evitar esse tipo de situação, entendeu? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. É o seu programa de todos os sábados, feito com muito carinho para você que é dono de pet. Fique ligado que está no ar o HVA na TV. HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é a castração. E nada melhor do que a doutora Letícia, nossa convidada muito especial, para vir falar, comentar aqui, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, que o HVA sempre realiza as ações de castrações e sempre surge aquelas dúvidas ali, aquelas perguntinhas, se o animal está apto, se tem idade, qual é a idade certa, como fazer. E ninguém melhor que a nossa querida doutora Letícia para vir falar com a gente aqui no programa. Doutora, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao HVA na TV. Obrigada, Marcione, novamente pela oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas do pessoal para falar de assuntos muito importantes. Nós recebemos várias perguntas. O HVA, como a gente disse, sempre realiza uma vez no mês as ações de castração. E quando chega esse período, existe ali aqueles questionamentos, aquelas dúvidas. Eu posso castrar, eu não posso castrar, como eu faço para participar, o meu animal também precisa. E aqueles também que não gostam de castrar, que tem medo de castrar, acham que se castrar vai prejudicar a vida do animal deles. E, doutora, falando sobre este assunto, qual a importância para os nossos pets a castração? A castração, ela é muito importante para os pets e para a comunidade. Ela previne doenças hormonais, ela previne brigas, previne até mesmo ali, se a gente entrar mais em um contexto zoonótico, ela harmoniza a vida dos animais com a comunidade em geral, porque ela reduz o estresse dos animais, ela reduz o risco de atropelamentos, ela reduz a superpopulação, então impacta diretamente na nossa vida, até mesmo sem a gente ter pet. E até os riscos ali da fuga, né? E a questão das fugas também, que é uma queixa dos tutores muito grande, né? Que os animais, quando eles não são castrados, eles têm muito instinto, muito aguçado, então eles fogem, eles brigam, eles voltam machucados, eles ali oferecem riscos tanto à população quanto para eles mesmos. Doutora, uma das dúvidas aqui que surgiu bastante para a gente
Se a cruza, ela é algo prazeroso ou sofrimento para o pet? Então, a cruza, quando a gente fala do animal, ela é puramente instintiva. A gente precisa fazer aí essa diferenciação. Ela é muito dolorosa para a fêmea. Inclusive, a cruza do animal, ela tem um mecanismo diferenciado assim de quando a gente vai pensar de uma relação humana. O animal, ele pode ter, durante o ato da cruza, lacerações vaginais, lacerações penianas, muita dor, principalmente as fêmeas felinas que sofrem com muita dor. A fase do cio, né, que seria ali equivalente à fase da ovulação em uma humana, para o animal ela significa um pouco de sofrimento, um pouco não, bastante sofrimento, porque não é algo bom para o animal, não são mudanças hormonais simples ou imperceptíveis. O animal ele passa por aquele período mas sofrendo bastante. Então, desde a fase de ovulação até a fase da cópula, não são eventos sem dor ou prazerosos para o animal. Não é algo que ele vai desenvolver habilidades instintivas por causa daquilo, ele vai se sentir bem. Não, é algo que vai causar sofrimento, vai causar dor, vai causar estresse. E falando sobre todas esses conjuntos de problemas, fugas, estresse, onde os pets acabam brigando, disputa por território ali, mais aqui o estresse, como se fala, menstrual da gata, da cadela, até a cruza. Então tudo isso ele é um caminho de sofrimento para o pet, né? Com certeza. Como eu estava falando, desde a fase do cio, que é a fase da ovulação, a fêmea já começa ali com as mudanças hormonais dela. Essa menstruação que é muito dito assim pelos tutores, minha cadela está menstruada, também é muito diferente do ciclo da fêmea humana, né, que a gente menstrua após a ovulação. Elas menstruam ali no momento da ovulação, que é o momento do cio. Então, ali naquele momento você deve ficar atento ao seu animal, às mudanças, muda a temperatura corporal, muda o comportamento, muda a imunidade. Então é ali um momento de prestar atenção no animal e se prevenir que antes que o próximo cio chegue, você trate de levar o seu animal para castrar. E doutora, quando começa ali a puberdade dos pets? A puberdade dos pets também começa a partir ali dos 6 meses a 1 ano de idade, quando eles vão começar a desenvolver como se fosse a adolescência, né? Vão começar a desenvolver a parte dos gametas, enfim, que vai começar ali a entrar no cio, então é muito cedo. Doutora, qual é a diferença que tem entre o cio da felina para o cio da canina? Bom, tem algumas diferenças. O cio da cadela ele é semestral, então a cada 6 meses ela vai ter ali aquele sangramento, significa que ela vai estar no cio, ela vai liberar ali os feromônios e ela vai atrair os machos que vão tentar fazer a cópula com ela. Então ela que induz aquele macho ali a procurar ela pelos feromônios que ela solta no ambiente. Já a gata, ela tem um cio mais curto, mais ou menos ali de 2 em 2 meses. Só que no caso da gata, ela é muito estimulada pelo gato macho a entrar no cio. Então, se ela estiver ali convivendo com o macho no mesmo ambiente, ela vai começar ali a ter aqueles comportamentos de vocalização, de agitação, de tentar ali fazer a cópula, até mesmo a ovulação que entre as espécies diferencia, porque a gata ela só ovula no momento da cópula, porque ela é estimulada ali por algumas estruturas que tem ali no pênis do macho felino, e é nessa hora ali que ela vai soltar o óvulo para ser concluída a fecundação. Então, assim, a gente tem algumas diferenças tanto do cio, tanto no comportamento dos animais, quanto a ovulação. Esses comportamentos aí, a cadela ela não faz em comparação à felina, né, que é a gata. Que a gata ela acaba
tendo aquelas vocalizações, que é onde as pessoas se incomodam muito, com aqueles gritos, com aqueles miados fortes. Isso é um sinal de que ela já está no cio, né? Sim, tanto é que se você tiver aí uma fêmea felina e um macho felino não castrados no mesmo ambiente, você não vai ter paz nunca, porque os dois vão ficar ali se estimulando um ao outro. É por isso que o gato, ele foge de casa para ir atrás aonde tem. Exatamente, ele segue ali no intuito dele de procurar uma fêmea, e que se a fêmea tiver contato com ele, ela também vai ficar ali naquela situação. É a famosa serenata no telhado, né? Que fica ali aquele barulho insuportável, porque eles são escandalosos. E mais outro detalhe, doutora, as felinas, a gente não vê o sangramento, né? Porque diferente das cadelas, é como eu expliquei, que é uma ovulação guiada, né? Uma ovulação ali estimulada no ato da cópula. E as fêmeas cadelas não, elas têm ali aquela ovulação semestralmente, soltam ali aquele sangramento na hora da ovulação, e aí sim ela vai procurar, ela vai atrair ali o macho para ela. Então por isso que ela sangra, é um sangramento de escape hormonal devido à ovulação. Existe uma idade específica que eu posso castrar o meu pet? É um assunto um pouco extenso. Por quê? Porque existe uma idade de segurança até os 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade é um animal que está relativamente mais jovem, mais apto para receber uma anestesia segura, mais apto para lidar com o pós-operatório. Então a gente tenta fazer os tutores fazerem a castração até os 6 anos de idade, porque após os 6 anos de idade pode-se ter ali algumas intercorrências em relação à anestesia, em relação aos cuidados, em relação à recuperação do paciente. Porém, em qualquer idade durante a vida do animal, se você não castrou antes dos 6 anos, você deve castrar após os 6 anos, sim. Por quê? Porque após os 6 anos de idade, aquele animal já viveu ali uma vida com influência hormonal. Então, aumenta muito as chances de desenvolver alguma doença decorrente desse excesso de hormônio. Em fêmeas a gente tem a piometra, por exemplo. Nos machos a gente pode ter alguns problemas em relação à próstata, até mesmo hérnias perianais, que são muito devido ao excesso de hormônio. Então você vai precisar castrar aquele seu animal, mesmo que ele esteja velhinho. Piorou ainda se o seu animal velhinho já está com algum problema desse, que é muito comum. A gente vê cadelas acima de 10 anos com aquela infecção uterina, e enfim, com outros problemas. Problemas de pele também, problemas né? de pele. Muito comum aí a cadela, ou tanto o macho, a fêmea, se tratando de caninos, desenvolver ali um problema de pele que trata, vai em todos os médicos, usa todos os medicamentos e acaba não solucionando o problema, né? Exatamente. Então aí a gente já vai partindo para uma castração que é terapêutica. E nunca é bom fazer uma castração terapêutica. É bom fazer a castração eletiva, que é aquela castração de prevenção. Agora, quando é uma castração terapêutica, que é para tratar uma doença, as chances do seu animal desenvolver alguma intercorrência é muito maior. Além de que o seu animal está doente e vai fazer uma cirurgia, né? Muda totalmente o cenário, muda totalmente o tratamento, muda totalmente o prognóstico do animal. Então, aquele animal que já é mais velho e vai se submeter a uma castração terapêutica é uma situação mais delicada. Doutora, é muito comum a gente receber as mensagens dizendo assim, meu gato ele tem 2 meses, eu já posso mandar castrar? Então, nessa idade não é muito recomendado, né? Uma castração muito precoce traz algumas intercorrências para o animal, tanto na parte de cirúrgica, que não é recomendado você fazer uma cirurgia em um animal tão pequeno, tanto para o próprio desenvolvimento do animal. Não é interessante você interromper ali a maturidade daqueles órgãos sexuais do seu animal, porque depois ele pode ter problema. É muito comum, por exemplo, em machos felinos que são castrados muito cedo, não tem o desenvolvimento ali das estruturas penianas, então ele fica com uma uretra muito atrofiada, ele fica com um pênis muito pequeno, e isso dificulta ali
na situação do trato urinário daquele animal, porque uma uretra muito pequena pode levar a obstruções, pode levar a infecções urinárias, enfim, você vai ter aí um problema para lidar com o resto da vida, porque você não esperou o seu animal desenvolver aquelas estruturas reprodutivas dele para ele ter uma vida saudável. Então é bom esperar ali pelo menos até 1 ano do seu animal, de 8 meses a 1 ano. Se você tem um animal muito pequeno que já entrou no cio e que você está desesperado, querendo castrar aquele animal, o ideal é que você separe aquele animal dos outros, espere um pouco para submeter ele a uma castração ali pelo menos até os 6 meses, que já é uma castração precoce, mas é também para diminuir os riscos. Doutora, perguntas também muito frequentes. Se tem e existem riscos colaterais decorrentes dessas cirurgias? E quais são esses riscos? Como preveni-los? A gente tem alguns riscos, sim, é muito bom pontuar isso, porque alguns tutores não querem realizar a castração animal, ficam receosos, porque é uma cirurgia, como assim eu vou levar meu animal para fazer uma cirurgia sendo que ele não está doente, né? Então a gente tem aí esse receio por parte dos tutores. Então é bom a gente deixar que na castração a gente tem 2 grandes riscos. O primeiro é o risco anestésico, que qualquer animal, mesmo que seja submetido para um procedimento pequeno, de uma simples sedação, vai ter um risco ali daquele fármaco. Então a gente tem esse risco anestésico, e o outro risco é o pós-operatório, que ele é de responsabilidade do tutor. É responsabilidade do tutor cuidar ali daquela cirurgia, é uma ferida cirúrgica, né? A gente inflama a área, só que a gente não quer que ela infeccione. Então o tutor vai ter que seguir rigorosamente ali aquelas instruções que são dadas pelo médico veterinário, a receita que vai ser passada, com os antibióticos, anti-inflamatórios, remédios para dor, para não causar sofrimento naquele animal, e o animal não precisar de uma cirurgia reparadora de castração eletiva, porque aí é uma dor de cabeça muito grande. Então é muito importante seguir rigorosamente. Se ele não seguir os passos, se houver uma infecção local, onde haja rompimento dos pontos, entra o que você acabou de mencionar aí, né? Exatamente. Que é uma cirurgia reparadora de uma simples... Sim, exatamente. Simples um animal saudável que foi submetido a uma cirurgia eletiva de castração, para ele ter ali uma infecção, um risco de sepse, um risco de ir para uma cirurgia reparadora, foi justamente falha no pós-operatório daquele animal, porque não era para acontecer de um animal saudável ter intercorrências com o procedimento cirúrgico. É preciso usar a roupa, né, das fêmeas, o colar dos machos, para que isso não aconteça. Você tem que prestar muita atenção no seu animal, porque o maior risco que ele corre está ali e também depende de você para você manter ali o sucesso daquela castração e da qualidade de vida para o seu animal. A lambedura, doutora, o povo sempre fala, mas o meu animal só deu uma lambedinha ali, Exatamente, né? A língua dele tem milhões de bactérias ali, é uma língua muito suja, né, a boca do animal, então se ele levar ali aquela boca dele até a cirurgia, pode acontecer de infeccionar. E infecções graves, né, doutora? Infecções muito graves. A castração, ela pode alterar o comportamento dos pets? E de que forma? Qual forma, assim, mais ou menos, a gente percebe que essas castrações, elas surgem um efeito ali no comportamento do pet? Então, elas alteram o comportamento do pet devido à ausência ali de hormônios sexuais. Não significa que logo após a castração o seu animal vai estar completamente mudado, que ele vai acordar ali da anestesia, vai ser um anjo. Não é assim, existe um tempo para diminuir aqueles hormônios. E mesmo que diminua após aquele tempo, ainda assim o animal ele ainda tem o instinto dele. Se for uma castração eletiva, por exemplo, em um animal jovem, ele ainda é um animal jovem, ele ainda tem o instinto dele, ele ainda vai ser territorialista, ele ainda vai querer fugir, ele ainda vai querer procurar as fêmeas após a castração. Isso é uma coisa que vai regredindo com o tempo. Ele ainda está ali sobre outros hormônios do corpo, né? E o hormônio sexual, que não sai assim de uma vez. Então, você deve esperar o momento do seu animal, dele
realmente pegar uma idade, ficar mais velho, relaxar e não pensar que o seu animal vai estar totalmente mudado. Então, a castração ela surge efeito no comportamento, não é da noite para o dia, como muitos tutores imaginam, né? Eu mandei, meu animal tinha um hábito ali de fugir, eu castrei, faz uma semana e ele já está querendo fugir. Então, esse comportamento ele vai diminuir, né? Sim. Mas não significa que literalmente o animal vai esquecer por onde é a porta de saída e de entrada dele, né? Exatamente, você ainda deve manter a segurança do seu animal. Lembrando que o animal, ele tem ali a parte da própria personalidade dele. Se o seu animal sempre foi agitado, se ele é um animal, às vezes ali até característica da raça do seu animal, ele vai ser assim pro resto da vida dele. Não vai ter nada que você faça que vai deixar aquele animal apático ou mudar a personalidade, o comportamento dele de um dia para a noite. Você tem que aprender a lidar com isso. Só diminui, né, doutora? Então, a gente vê aí uma diminuição, um animal que briga muito por território ali por causa de fêmea, diminuir mais esse comportamento, né? Sim, diminui esse comportamento, diminui aquele hábito da cruza, né, de ficar pegando a perna dos outros, é uma coisa também que vai diminuindo. Deixa o animal ali mais em casa, mais reservado. Sim. Doutora, mais uma pergunta do nosso telespectador aí que está animado para fazer a castração do pet dele. Qual é a diferença? Ele tem 2 pets em casa. Qual a diferença da castração do macho para a castração da fêmea? Olha, na castração da fêmea é retirado o útero junto com os 2 ovários. Então a gente faz ali aquela incisão na cavidade, retira aquele útero, retira aqueles 2 ovários, fecha o animal. Na castração do macho são retirados os 2 testículos. Não tem nada a ver com estrutura peniana, é apenas ali aquele procedimento de retirar os 2 testículos e pronto, fechou, tá tudo ali bonitinho. É apenas essa diferença. Existem ali algumas particularidades, algumas diferenças na cirurgia da gata e da cadela, devido serem espécies diferentes, mas ainda assim a intenção é a mesma. Realizada da mesma forma. Nos termos técnicos cirúrgicos, né, a fêmea ela tem uma cirurgia mais invasiva, porque precisa ser feita incisão, precisa ser aberta a cavidade muscular, enfim. E o macho é um procedimento mais simples, porque é um procedimento externo, não é aberto ou feita incisão em cavidade abdominal nem nada. É algo ali mais mesmo no testículo que é exposto para fora e retirado. Por isso que o pós-operatório da fêmea merece uma atenção mais especial, porque é considerado uma cirurgia invasiva. Doutora, outra dúvida muito importante que o nosso telespectador aí está querendo saber, com a sua curiosidade, é quais são as observações que ele precisa ter no pós-operatório ali, os cuidados, claro que ele tem que ter, mas se ele observar alguma coisa ali fora do normal, em que ele precisa se preocupar? Bom, ele deve ficar atento, né, à ferida cirúrgica, fazer todo dia o curativo, ali, a asepsia da incisão, sempre observar se houve mudança de cor, no cheiro, na pele, também observar mudanças sistêmicas no animal, se o seu animal ficou apático, ficou triste, prostrado, já encaminhe ao hospital veterinário para o médico avaliar, para ver o que pode ser feito, para realizar exames naquele animal. Então, sempre ficar atento ali à cirurgia do seu animal e ao comportamento dele, se houve mudanças significativas, não significativas, sempre observando qualquer mínimo sinal de que algo não está bem, encaminhar para o hospital veterinário. Doutora, mais outra pergunta, muito boa essa aqui, inclusive, né, que são perguntas comuns, mas aí no pós-operatório muitos tutores acabam não tendo conhecimento sobre, que é a alimentação do animal castrado. Esses animais pós-castração, eles mudam o hábito de se alimentar, passam a comer mais, comer menos, a alimentação que pode ser saudável, não pode ser saudável para esses animais. Como lidar nesse pós-operatório quando se trata de alimentação? Bom, os animais que foram castrados, eles têm que começar a utilizar a ração para animais castrados, né, que é uma alimentação mais balanceada, com menos valor calórico,
para fazer o aporte correto nutricional daqueles animais, devido à influência, à falta dos hormônios ali, a influência dos hormônios. O animal ele acaba que perde aquela massa muscular e tende a acumular gordura, pela também as mudanças de comportamento de energia também. Então ele tende ali a fazer aquele acúmulo de gordura e aquela perda da massa magra, né, perda da massa muscular. Então é importante ficar atento e balancear a alimentação do seu animal para que ele seja corretamente nutrido após a castração. Para muitos tutores, é bonitinho o animal gordinho, né, doutor? Ai, o animal tá tão fofinho, né, que nem quando é bebê. Mas ali aquele animal fofinho é perigoso, né? É, realmente, a gente nota isso muito nos gatos após a castração, né? Que eles têm uma facilidade muito alta de acumular gordura devido a todos esses fatores já relacionados. Então, eles são animais ali que quando eles ficam acima do peso, vai acumulando, se tornam animais mais preguiçosos, eles são muito dorminhocos. Então, você precisa ali fazer aquele balanceamento do seu animal e sempre fazer com que o seu animal seja ativo, estimulando ele com brincadeiras, não fazendo ele perder ali o vigor dele para realizar as atividades, mesmo sem influência de hormônios. Tem que ter cuidado também, né, doutora? Às vezes o hábito de enche a vasilha do animal, vai embora trabalhar e deixa ali ele com a vasilha cheia para ele ficar comendo o dia todo. E aí volta para casa, enche de novo. Ou então, às vezes a família que não tem aquele hábito de deixar o animal ali com aquela vasilha cheia que vai trabalhar, aí todo mundo vai almoçar, o que sobra e joga tudo pro animal lá. O filho terminou de comer, não comeu tudo, joga pro animal. A gente vê muito isso comum acontecer, principalmente na zona rural, né? Que às vezes almoçou, o que sobrou joga pro cão, joga pro gato. Isso é muito prejudicial na questão da acúmulo de gordura, né, doutora? É verdade, ofertar ali aquela alimentação à vontade não é algo que é recomendado, né? Você deixar ali aquela alimentação para o seu animal o dia inteiro. Aquele animal castrado que já não tem muito vigor, ele vai passar o dia inteiro ali comendo, tendo aquele hábito repetitivo de procurar a vasilha de comida, além dos riscos, né, de muitas vezes comer sobras. Existem outros riscos aí, além somente da obesidade, existem riscos de outras doenças. Doutora, a gente viu aqui, aprendeu muita coisa, orientou muito o nosso telespectador. E qual é a dica que a senhora deixa para os nossos telespectadores, para um pai de pet, um tutor de pet que tem pet que ainda não foi castrado e está assistindo nesse momento? Qual é a dica, a orientação que a senhora deixa para eles? A orientação é, com certeza, procurar o hospital veterinário para realizar a castração eletiva do seu animal. Assim, com a castração, a gente tem muitos benefícios para a saúde do seu pet, para evitar várias intercorrências que ele pode ter ao longo da vida em diversas áreas que muitas vezes você pode não imaginar, mas está ali relacionado com os órgãos reprodutores. É muito importante também a gente pensar que, como população, é nosso dever cuidar e zelar pelos animais, e também a gente está pensando na gente porque uma superpopulação de animais implica na vida de todos nós. Uma superpopulação de animais fica predisposto a o desenvolvimento de zoonoses na sociedade, de atropelamentos. Uma superpopulação de animais, ela fica ali, impacta diretamente em questões de acidentes de trânsito, acidentes com outras pessoas, animais agressivos, animais com comportamentos que podem desencadear atitudes que firam outros humanos, enfim, porque são animais muito estressados, que vivem ali em uma região de superpopulação, lutando por território. Então são animais que estão a todo momento sempre muito envoltos de estímulos de todos os lugares. Então é muito importante a gente pensar que, como população, é nosso dever prezar pelos animais e prezar também pela nossa própria saúde. Isso falando de animais que vivem em vulnerabilidade, né, doutora? Exatamente, animais que vivem em vulnerabilidade, um espaço ali lutando pela sobrevivência, ali no instinto
que leva ao sofrimento a eles. Então é importante fica essa dica, é importante castrar, a gente sempre reforça, castrar para não abandonar, né, doutora? Exatamente. Então as ações, quando a senhora fala aí da importância, porque esses animais que vivem em vulnerabilidade, eles têm maior possibilidade de portar doenças que podem ser zoonóticas, transmitir tanto para o seu tutor quanto para os demais animais também, né, que pode gerar ali uma contaminação em massa. Então a doutora está reforçando sobre essa importância. Não deixe de castrar o seu pet. Inclusive o HVA está com uma ação marcada, né, doutora, para o dia 28, agora de junho, que são as castrações de felinos, macho e fêmea. Você que ainda não castrou, é muito importante que os gatos eles têm um problema que pode ser transmitido para o ser humano, que é a esporicose, né, doutora? Então é muito importante castrar o seu pet para ele não ter que estar fugindo futuramente, trazendo doenças da rua para dentro da sua casa e você ter que estar abandonando, jogando seu animal para fora. Então é importante a castração. As cadelas, que a gente vê é muito comum a gente ver caixas de filhotes sendo jogados na esquina das ruas aí, porque o tutor não procura castrar a cadela. E aí, como a doutora acabou colocando aqui no programa, os animais eles não cruzam por prazer, é por necessidade, né, doutora, por conta de uma influência hormonal muito forte que leva eles a entrar nessa cruza, não porque eles querem. Então, castrar o seu pet vai trazer tranquilidade para o pet quanto para o tutor, né? Você imagina você ter uma cadela que está fugindo, uma gata, quantas gatas já não chegaram no HVA, gatos já não chegaram no HVA, com uma semana que estavam fora da casa, né, doutora? Então, é muito importante você castrar o seu pet, né, doutora? Como a doutora já tirou aqui todas as dúvidas, e colocando ali os riscos, a segurança. Então, para evitar superpopulação, como ela falou aqui, que a superpopulação acaba induzindo aí o que a gente não gosta de ver, que são os maus tratos. Então, para que a gente diminua aqui essa cultura do maus tratos, a gente precisa estimular e orientar, né, doutora, a população da importância dessas castrações. Então, quanto menos animais sendo reproduzidos, menor é a possibilidade de a gente encontrar o animal ali doente na rua, vagando, sem comida, sem um tutor, sem uma família, sem uma casa. Então, o HVA ele tem esse projeto que é a castração, gratuita para os animais que estão em vulnerabilidade. Então, procura a direção do hospital para você encaixar o seu pet, realizar essa castração e vamos juntos ali trabalhar pelo um coletivo, que é tanto dos animais quanto da sociedade em geral, né, doutora? Exatamente. E a gente vai aqui para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades para você. Eu vim participar da campanha de castração para gatos que o Hospital HVA está fazendo. Eu fico muito feliz por estar participando, por ter conseguido participar, por esse hospital estar oferecendo essa campanha, porque a gente bem sabe que não é fácil a gente fazer uma castração para gato. Muito obrigada ao Hospital HVA. Importante fazer essa ação porque tem muitos animais hoje em dia aí na rua, né? Inclusive tem um casal de gato, eu achei eles abandonados dentro de uma sacola e eu adotei eles para cuidar, né? Acho que é importante fazer essa castração para evitar esse tipo de situação, entendeu? HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação. Exames laboratoriais. Exames de imagem. Teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui
a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Dando continuidade sobre o assunto de castração que nós acabamos de falar com a doutora Letícia, agora nós vamos para o mundo jurídico e vamos falar do assunto envolvendo castração e situação jurídica. E nada melhor que o melhor advogado dos pets de Abaetetuba, que é o nosso convidado especial para vir falar sobre este assunto, doutor Malariel. Doutor, muito obrigada por você estar com a gente mais uma vez no programa HVA na TV, trazendo aqui todas as informações do mundo jurídico aí, que pode ajudar os tutores a entender melhor o que pode, o que não pode, o que é lei, o que não é lei e os direitos dos pets que eles têm. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, né, pelo espaço, né, ter a oportunidade de poder esclarecer, né, algumas dúvidas, prestar algumas informações relativas, né, essa convivência e as consequências jurídicas, né, que hoje em dia existe da gente conviver com os animais, né, para a gente poder podendo ter essa convivência de uma forma mais pacífica possível, harmoniosa e benéfica, né. Doutor, dia 28 o HVA vai estar realizando aí uma ação de castração. A gente acabou de falar com a doutora Letícia aí. Ela veio trazer aqui para os nossos telespectadores, tirando dúvidas, esclarecendo todas as informações que eles poderiam saber sobre castração. E continuando sobre este assunto agora com o senhor, eu queria fazer uma pergunta que é do nosso telespectador. Eu sou obrigado a castrar o meu pet? Não tem nenhuma lei, né, não tem nenhum tipo legal, né, nenhuma norma que obrigue o cidadão, o indivíduo a castrar seu animal, né. O que leva à castração, na verdade, é até uma forma de prevenção, né, das vezes de não ter um descontrole, né, populacional canino, da pessoa não abandonar o cachorro. Meu cachorro não é castrado. Aí vai ter um custo elevado, né, de nascer filhotes, de cuidar, e às vezes algum fato as pessoas começam a abandonar esses cachorros, né, não dão um tratamento adequado, e isso vai fazer com que ocorra elas até na questão criminal, né, delas podem estar cometendo crime de maltrato, pode vir a ser denunciada. Tem gente que já cria, né, os cachorros para venda, né, que é uma prática que ela tem que ser adequada, né, às normas que tem, mas do fato de a pessoa, no indivíduo, não tem nenhuma lei que obrigue ele a castrar o seu animal. Ou seja, não tem uma lei que obrigue, mas quando a gente batendo papo aí com a doutora Letícia, conversando nos bastidores, a gente estava entendendo que a importância, né? O doutor, é importante ele entender que é importante ele castrar o animal dele, ainda mais aqueles que vivem em vulnerabilidade, para evitar superlotação e o risco ali de cometer um crime por maus tratos, que muitas vezes a pessoa não entende que uma má alimentação para o pet pode configurar um crime de maus tratos, um ambiente inadequado pode configurar um crime de maus tratos, um abandono pode configurar um crime de maus tratos. Então, para evitar isso, é importante, né, doutor, o tutor já pensar ali numa castração, não que seja obrigado. Castração a domicílio por pessoas que não é profissional. Já teve casos, boatos que a gente já ouviu, em que tutores tiveram problemas e complicações com seus pets, autorizando castrações a domicílio, ainda mais com pessoas que nem profissionais eram. Doutor, esse ato é configurado maus tratos para o pet? Sim, com certeza. O fato do animal não estar com uma pessoa, né, habilitado, médico veterinário, né, não estar numa clínica ou no hospital veterinário fazendo esse procedimento, ele já vai estar correndo certo risco, porque, né, como a questão veterinária, risco de contaminação, então está colocando em risco, né, a própria saúde do animal. Inclusive teve uma decisão, um caso judicial agora muito interessante nesse sentido, que foi um pet que ele entrou contra a sua tutora, né, sua ex-tutora, eles separaram, ela ficou com o tutor, só que a tutora tinha realizado uma castração caseira nesse animal. E isso, além de resultar, de certa forma, resultou um dano à saúde do animal, ele entrou na cação, onde ele processou ela por danos morais. Ou seja, a tutora mandou realizar um procedimento em casa no animal, que não podia, e aí ela com o esposo se separaram, e ele processou ela. Sim, no caso o cachorro estava já em duas guardas, né? As duas pessoas, dois tutores tinham a guarda. Só que um tutor, né, ele realizou essa cirurgia caseira, sem o consentimento e o conhecimento do outro.
Então, o que foi um caso até inovador, né, para a justiça, que o animal ele foi o autor da ação, né, o judiciário considerou o animal mesmo como autor da ação contra a dona. Entendendo para o pessoal, não que o animal tenha ido falar, né, doutor? Não, ele assinou lá com a patinha dele. Agora com a identidade, né, ele foi lá como um coautor, o autor da ação, né, que são inovações no judiciário nesse sentido, né, nesse tratamento, né, que o judiciário vem dando aos pets, né, porque esse conceito agora novo de família é multiespécie, né, desde a evolução, né, desde quando a família era no caso, uma família tradicional, pai e mãe, né? Depois a família uniparental, depois houve, né, as famílias multiparentais, e agora já tem a questão da família multiespécie, que o judiciário ele tem colocado, né, em vários tribunais do Brasil, né, eles têm colocado o cachorro como uma figura integrante da família, né, que ele tem que ter todos os seus direitos ali respeitados. Então, fica aí essa informação, né, doutor? Essa informação do risco, tanto na saúde do pet, quanto a pessoa está cometendo um crime contra o seu animal ali dentro da própria casa, ao ser induzido ou induzir ali a procedimentos que não devem ser realizados em casa. Então, além de um membro da família, até a pessoa ali pode denunciar um vizinho se estiver cometendo essa situação dentro de casa, né, doutor? Sim. E essas situações de maltrato como animais, né, como a gente sempre fala aqui, hoje em dia elas têm consequências tanto criminais como consequências administrativas, né, e consequências que se atingem até na questão relativa às relações de trabalho. Por exemplo, recente, agora teve uma lei, né, que foi sancionada agora dia 17, onde proíbe a colocação de piercings e tatuagem em animais para fins estéticos, né? Houve uma alteração da lei de crime ambiental. Então agora a pessoa que fazer isso, ela vai incorrer nesse crime. Então uma pessoa que comete esses crimes de maltrato, crime contra os animais, hoje em dia, recentemente um prefeito de uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, ele acabou por sancionar uma lei lá que proibia o emprego público, né, ou contratação de pessoas que fossem condenadas por crimes contra maltrato contra os animais. Então os animais, né, eles estão cada vez mais sendo acolhidos, né, pelo judiciário, tendo uma resposta, né, fazendo de certa forma o que está escrito na Constituição, né, do meio ambiente, da vida harmônica, né, dos não maus tratos. Então cada vez mais o judiciário vem punindo as pessoas que estão cometendo esses crimes, e de uma forma às vezes cada vez mais uma punição mais severa. Não que a gente veja, uma coisa que a gente praticamente quase não, na verdade eu nunca vi um pet tatuado aqui em Abaetetuba. Eu acredito que a gente não tenha essa situação assim desses crimes, mas tem lugares aqui para fora do estado que para eles ali é algo até comum, né? Eles mandarem tatuar os pets, pince, mas o que a gente vê que é muito comum aqui é a mutilação, que é o corte da orelha do pet. Sim. Que também é um crime. Sim, é um crime, né, ambiental, né? A pessoa que comete esses crimes, caso ela venha a ser denunciada, ela vai responder, né? Se um animal ali, ele for castrado sem autorização, como aconteceu com essa tutora aí que mandou castrar sem autorização do outro que também tinha guarda, que acabou sendo processada, e nesse caso, e a pessoa o pet dela é castrado sem autorização dela, o que ela tem que fazer nesse caso? Olha, é um caso que a gente tem que avaliar assim, a situação, né? Por exemplo, quem está com a guarda daquele cachorro e levou para fazer esse procedimento, nesse procedimento, ele vai ser o responsável ali por aquele ato. Então ali vai caber uma ação civil, né, de reparação de dano, né, como a gente fala do lucro cessante, do que a pessoa poderia vir a ganhar ali com aquele cachorro. Ou então eu tenho um sonho de dar um cachorro desse para minha mãe, né, o cachorro ia cruzar, eu queria dar um filho do cachorro para minha mãe ou para alguém. Então ali já vai ter até uma violência, né, um dano moral, né, que a pessoa ali está atrapalhando o plano de vida de uma pessoa. A gente tem esses direitos garantidos, né, de poder planejar a nossa vida. Então é uma situação que vai avaliar muito qual foi as situações, né, ali para poder dar uma resposta mais
mais objetiva, né, dependendo da situação. Eu vim participar da campanha de castração para gatos que o Hospital HVA está fazendo. Eu fico muito feliz por estar participando, por ter conseguido participar, por esse hospital estar oferecendo essa campanha, porque a gente bem sabe que não é fácil a gente fazer uma castração para gato. Muito obrigada ao Hospital HVA. Importante que é fazer essa ação, porque tem muitos animais hoje em dia aí na rua, né? Inclusive tem um casal de gato, eu achei eles abandonados dentro de uma sacola e eu adotei eles para cuidar, né? Acho que é importante fazer essa castração para evitar esse tipo de situação, entendeu? HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral. Referência em cirurgias de animais idosos. Internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860. Bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Olá, eu sou a Denise Nery e hoje o HVA na TV está aqui com o Dr. Vinícius e a gente vai falar sobre cirurgia geral. Prazer, obrigado pelo convite ao HVA na TV. Nossos telespectadores têm várias perguntas aqui, né? Várias dúvidas. Quais são os procedimentos cirúrgicos mais comuns realizados em pet? Hoje em dia muita gente geralmente tem essa dúvida em relação aos procedimentos que são mais comuns. Os mais comuns hoje em dia são as castrações, a orquiectomia e o OVE, que é retirada do macho do testículo, e da fêmea, se ela não tiver nenhuma patologia, a gente só tira os ovários através da cirurgia. Se ela tiver alguma patologia, já é feita a retirada maior, que é o útero e os ovários. No caso, sai no mesmo dia ou não? Não, na verdade, nossos pacientes aqui, no mínimo, eles ficam 24 horas pós-operatórios para fazer o controle de dor. A analgesia, a gente tem que lembrar que ela é muito importante. O paciente ele não pode ser submetido a um procedimento cirúrgico e simplesmente depois da cirurgia ir para sua casa. Porque existem medicações que, via oral, que elas não têm a mesma... elas têm a mesma eficácia, mas assim, o tempo de ação delas, a gente precisa fazer medicações que são intravenosas, intramusculares e subcutâneas, que o período de ação dela é mais rápido, ela ocorre mais rápido, deixando o paciente sem aquela dor aguda que muitas vezes passa. Como é para saber, então, quando tu está sentindo dor, no caso? Quando o paciente ele fica muito acuado, e ele fica muito triste no canto dele. E ele para de se alimentar, para de ingerir água. E é o primeiro sinal clínico que a gente observa nesses pacientes. A gente não tem esse hábito, desde quando eu comecei a fazer cirurgia, tem 5 anos, nenhum paciente nosso ele sai após a cirurgia de qualquer tipo de procedimento. O ideal é que o paciente ele fique pelo menos 24 horas iniciais sobre os cuidados, principalmente quando se trata dessas cirurgias eletivas. A cirurgia eletiva, 24 horas o paciente já está de volta na sua casa, a gente prescreve medicações para promover essa analgesia, para promover esse controle da dor no paciente e ele vai para casa tranquilamente.
Como é feita a avaliação pré-operatória de um PET? Essa é uma pergunta muito questionada hoje em dia aqui na clínica. A avaliação pré-operatória hoje em dia ela se iguala à da medicina. Aqui na clínica geralmente a gente não realiza procedimentos cirúrgicos se a gente não tiver o pré-operatório completo do paciente. O exame de hemograma, o exame de bioquímicos, o eletrocardiograma. Se der alguma alteração no eletrocardiograma, a gente solicita um ecocardiograma e todos esses exames eles são enviados para os anestesiologistas que a gente tem na nossa equipe, que são 3, e essa avaliação eles dão feedback para a gente, falam, vamos fazer isso, tudo é feito um planejamento para que a cirurgia ocorra de maneira adequada, que o paciente não venha nos surpreender na hora. Por isso que esses exames pré-operatórios, eles são de fundamental importância. Muitas vezes os pacientes, os tutores têm os PETs e a gente fala, no meu paciente ele precisa passar por todas essas avaliações pré-operatórias bem detalhadas. Se tiver alguma alteração, a gente pesquisa a mais o que ele pode ter e o momento ideal a gente vai acompanhando junto com o tutor para que não ocorra nenhuma intercorrência indesejada no momento do pré, trans e pós-operatório. E no caso, às vezes, pode acontecer também, né? Situações assim, de descobrir uma outra, vai fazer uma cirurgia na hora do exame, né, doutor? A gente descobre várias doenças no exame pré-operatório, principalmente doenças que são transmitidas pelo carrapato, né? A gente conhece como hemoparasitose. A gente conta aqui com um laboratório próprio, com um patologista, durante o período do plantão, ele avalia os exames hematológicos, faz uma avaliação da lâmina, ele fala, não, esse paciente pode ter alguma alteração, vamos solicitar outro exame para que a gente possa esclarecer o que está acontecendo com ele. E se tiver acontecendo alguma coisa com ele, e principalmente se for uma cirurgia eletiva, a gente para na hora, a gente começa a solicitar outros exames para esclarecer, para que a gente não perca o paciente na hora do procedimento cirúrgico anestésico. No caso, quais são os riscos e complicações, né, associados à cirurgia de PET? Os riscos, eles são sempre inerentes às doenças, às patologias que a gente encontra. É complicado pensar nisso, porque existem muitas patologias hoje em dia que a medicina veterinária ela já alcançou, que foi descoberta, que tem tratamentos novos. E quando por exemplo, a gente pega um paciente oncológico, a oncologia a gente fala que tem os tumores benignos e malignos, igual na medicina. Quando tem um paciente que a gente pega e começa a realizar os exames, os riscos eles são inerentes aos tumores. Então, diversidade de patologias que a medicina veterinária evoluiu, a gente vai fazer planejamento para que esse risco diminua, para que esse risco cirúrgico e anestésico ele diminua. Essa semana a gente fez uma cirurgia numa paciente idosa, que a gente fez uma transfusão durante a cirurgia. Outro hospital encaminhou a bolsa de sangue e a gente realizou uma transfusão transoperatória. A gente tinha um tumor no baço e o baço é um órgão esponjoso que ele acumula bastante sangue, que quando a gente retira ele do paciente, o paciente começa a apresentar uma anemia. E uma paciente que estava bem debilitada, a gente passou um mês tratando dela, aí solicitou a bolsa no momento certo, fez a cirurgia, fez a transfusão. Na segunda-feira ela fez a cirurgia e hoje ela já teve alta. Tudo bem, então? Tudo bem. E enquanto foi isso, a gente foi realizando todos os procedimentos de exames complementares. Eles complementam o nosso diagnóstico. Eles ajudam a gente a trabalhar de uma forma mais ideal possível. Olha, falando em tecnologia e inovação, quais são as tecnologias mais recentes utilizadas em cirurgia veterinária? A tecnologia mais recente que a gente tem aqui na nossa clínica é esse microscópio cirúrgico, que a gente consegue aumentar a nossa visão de campo 25 a 40 vezes mais.
Os fios que são utilizados aqui, eles são fios que muitas vezes a gente não consegue enxergar a olho nu numa distância. A gente precisa aproximar, agulhar ele, colocar no porta-agulha e começar a trabalhar já no microscópio quando a gente foca ele. São microcirurgias que a gente chama. Microcirurgias, no caso, né? Ela já existe na medicina e na medicina veterinária eu só realizo no momento em nervos, para fazer reconstrução de nervos e para fazer cirurgias no trato urinário, que geralmente são nos ureteres. Doutor Vinícius, o senhor tem algumas considerações sobre cirurgia para falar para os nossos telespectadores? Tenho. As considerações a gente sempre orienta bem nossos tutores, os tutores dos pets, a fazerem sempre os exames pré-operatórios. Esses exames são fundamentais para que a gente não perca os nossos pacientes na mesa cirúrgica, ou pós-operatória, ou transoperatória. Esses exames eles são tão importantes que eles esclarecem uma gama de dúvidas imensa na nossa área. Principalmente porque os pets eles não verbalizam igual a gente. Então, eles não sabem falar o que eles estão sentindo. Eles demonstram. A maioria dos tutores chega assim: como é que vocês sabem que o pet está sentindo dor? A avaliação física é importante. Toda a nossa avaliação física, toda a nossa anamnese, todo o histórico que o paciente apresenta, ela vai ajudar para que a gente chegue a um consenso tanto com o tutor, tanto com a nossa equipe, que são os anestesiologistas, o intensivista, os clínicos, os internos da clínica, os trainees da clínica. A gente sempre tem uma equipe muito grande trabalhando em cima de um paciente. Um paciente ele não chega aqui na clínica sendo atendido somente por mim. Ele é atendido por todos os veterinários. A gente funciona geralmente, as clínicas que aqui em Belém, em Abaetetuba, elas trabalham 24 horas, são vários profissionais atuando, cada um na sua área, para trazer uma qualidade de vida para o pet, já que ele não verbaliza, como a gente já comentou aqui. Eu queria agradecer ao HVA na TV pelo convite, é um imenso prazer. E a gente sempre fala assim, a gente sempre busca os melhores para os nossos pets. Então, toda vez que a gente se dedica, lá na frente a gente tem os frutos do nosso trabalho e, principalmente, esses frutos, o principal deles é poder dar uma qualidade de vida para o nosso paciente, poder dar ele sair da clínica de forma ideal, com saúde, em tratamento, buscando sempre o melhor para ele. A gente vai finalizando por aqui, agradecendo a presença do doutor, tá? E, claro, né, se tiverem mais perguntas em outros momentos, a gente vai voltar aqui com ele e fazer as perguntas para ele. Com certeza ele vai responder com todo o carinho, porque ele trabalha com muito afinco na profissão dele. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu vim participar da campanha de castração para gatos que o Hospital HVA está fazendo. Eu fico muito feliz por estar participando, por ter conseguido participar, por esse hospital estar oferecendo essa campanha, porque a gente bem sabe que não é fácil a gente fazer uma castração para gato. Muito obrigada ao Hospital HVA. Importante que é fazer essa ação, porque tem muitos animais hoje em dia aí na rua, né? Inclusive tem um casal de gato, eu achei eles abandonados dentro de uma sacola e eu adotei eles para cuidar, né? Acho que é importante fazer essa castração para evitar esse tipo de situação, entendeu?
HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Atendimento de urgência e emergência 24 horas. Cirurgia em geral, referência em cirurgias de animais idosos, internação, exames laboratoriais, exames de imagem, teste rápido e muito mais. Rua Magno de Araújo, número 1860, bairro São Lourenço, Abaetetuba, Pará. Nosso objetivo é uma vida longa e saudável para o seu pet. HVA 24 horas, 7 dias por semana, cuidando do seu pet. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Pessoal, chegamos ao final do programa de hoje. Quero aqui deixar meu muito obrigado e dizer para vocês, mandem mais vídeos, perguntas, dúvidas que vocês queiram saber, perguntar, manda para o nosso programa. Nosso contato está na tela aí. Venha participar com a gente do programa, é tão importante, principalmente agora esse quadro novo que a gente tem, Lar Doce Pet, muito legal. Você que quer expor, mostrar aí a vivência do dia a dia do seu pet, só entrar em contato com a gente no programa, que a nossa direção vai estar indo até você para poder combinar com você uma data legal para poder fazer essas gravações. Quero aqui deixar o meu muito obrigado a todos e um beijo da Marciane para você com seu pet.